Olá, boa tarde. 5 capitais brasileiras ainda não retomaram a aplicação da segunda dose da Coronavac. E em alguns locais a campanha chegou a ser reiniciada, mas a nova remessa do imunizante acabou sem zerar a fila de espera. As investigações da operação mais letal da história da Polícia do Rio. 27 mortes ocorreram em 10 locais diferentes do Jacarezinho, mas nem todos foram periciados. A polícia da Bahia prendeu 3 seguranças do supermercado onde tio e sobrinho foram flagrados furtando carne em Salvador. Luiz Felipe Manweiler admite que agrediu Tatiane Spitzner em 2018, mas negou ter matado a mulher. O preço do petróleo dispara depois do ataque cibernético que fechou um dos maiores oleodutos dos Estados Unidos. No 4º dia de confrontos entre palestinos e a polícia de Israel, aumenta ainda mais a tensão em Jerusalém. E aqui no Brasil, depois da carne, agora o arroz e o feijão é que estão pesando mais na hora da refeição. O Jornal Hoje está começando. O Ministério da Saúde está distribuindo hoje mais de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer para imunização de pessoas com comorbidades e também gestantes. Esses grupos já estão sendo vacinados desde o começo de maio em algumas cidades do país. São Paulo começou a vacinar hoje 120 mil transplantados, pacientes renais e pessoas com síndrome de Down. Ainda não tinha amanhecido e já tinha gente nas filas nos postos de saúde em São Paulo. E elas foram crescendo. O presente de Dia das Mães da Sandra veio hoje e ela disse que foi um dos mais especiais desde que o Felipe nasceu. Saber que a saúde dele é mais frágil, que ele está mais propenso a um monte de coisa, né? O vírus para ele é mais agressivo, então não quero mais nada na vida. Só dar a chance do meu filho não estar exposto a esse vírus. Então, não tem presente melhor. Eu sou uma milionária hoje. Hoje, o estado de São Paulo começou a vacinar pessoas com síndrome de Down, transplantados e quem faz hemodiálise. Como não tem vacina para todo mundo ao mesmo tempo, o Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde estabelece uma ordem dentro dos grupos de prioridade. Primeiro, as pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos, depois pessoas com deficiência permanente, que recebem benefício de prestação continuada do INSS e estão nessa mesma faixa de idade, as gestantes e as mulheres que acabaram de dar à luz e as pessoas com deficiência permanente que não recebem auxílio do governo. Mas estados e municípios têm autonomia para mudar a ordem. Em São Paulo, por exemplo, os metroviários vão ser vacinados a partir de amanhã. As pessoas com outras comorbidades e deficiência permanente vêm na sequência. Motoristas e cobradores de ônibus vão ser imunizados em seguida. Alguns estados escolheram algumas outras doenças para começar. O estado de São Paulo, por exemplo, está fazendo transplantados, o Espírito Santo está fazendo pessoas que possuem fibrose cística. Então, tem algumas particularidades que as pessoas vão ter que entrar no site do seu estado para ver qual é a particularidade, porque os estados e municípios eles têm autonomia para isso. Mas, de maneira geral, quando define qual é a faixa etária e as doenças que estão priorizando dentro daquela faixa etária, isso é geral para todas as pessoas. O Ministério da Saúde diz que tem interesse em oferecer a vacina contra a Covid para toda a população brasileira, mas que isso depende da produção e da disponibilização das vacinas. E é aí que está o problema. Até agora, as duas mais aplicadas no país, a Oxford AstraZeneca e a Coronavac, dependem do ingrediente farmacêutico importado da China. A Fiocruz diz que, por enquanto, tem matéria-prima que garante a produção de vacina até o início de junho. Já o último lote de IFA recebido pelo Instituto Butantan acabou e as últimas doses produzidas com ele vão ser entregues essa semana. Hoje, o Butantan entregou mais 2 milhões de doses para o Plano Nacional de Imunizações. Ainda faltam 888 mil para cumprir o contrato com o Ministério da Saúde, que previa até abril 46 milhões de doses e que atrasou com a demora na chegada do IFA. Até setembro, o Instituto Butantan precisa fabricar mais 54 milhões de doses. Isso se receber os lotes de ingrediente farmacêutico ativo a tempo. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Para maio, temos a entrega dessa semana, a 2 milhões no dia de hoje, mais 1 milhão na quarta-feira, 1 milhão e 100 na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Então aguardamos essa chegada de material para que isso possa ser processado.
Futuro incerto, portanto, né? Depende aí da chegada de matéria-prima para conseguir invasar a Coronavac aqui no Instituto Butantan de São Paulo. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde já tinha enviado quase 1 milhão de doses da Coronavac para os estados. Mas essa quantidade ainda não é suficiente para dar conta da demanda de quem tem que tomar a segunda dose. Depois de receber 3.500 doses da Coronavac, João Pessoa retomou a imunização para a segunda dose nesta segunda-feira. 2 postos foram montados para vacinar quem tomou a primeira até o dia 10 de abril. Além de um posto drive-thru, um ginásio no centro da cidade. Quem já estava com atraso conseguiu tomar o reforço hoje. A gente escutava que não tinha Coronavac, né? Aí chegou hoje, aí a gente agendou ontem e veio tomar hoje. Foi rapidinho? Foi rapidinho. A Paraíba recebeu 16.900 doses da Coronavac nesse final de semana. Mas essas poucas vacinas que chegaram tiveram que ser distribuídas para os 223 municípios do estado. O resultado foi que em algumas cidades não teve imunizante suficiente para todas as pessoas que já estavam com a segunda dose atrasada. Exemplo disso é o município de Bahia, que fica na região metropolitana de João Pessoa. Infelizmente não vai dar, que nós temos um déficit de 2.900 e só recebemos 340 doses. Em Campo Grande, onde a aplicação da dose de reforço também estava suspensa por falta do imunizante, teve fila no único local disponível para vacinação com Coronavac. Hoje só pode se vacinar quem estava agendado para o dia 21 de abril. Mas mesmo assim, pessoas que agendaram para outros dias procuraram posto de imunização. Vamos tentar, né? Ver se consegue, né? Já está atrasada, né, nós? Em Macapá, capital do Amapá, a vacinação com a segunda dose da Coronavac é para idosos a partir dos 75 anos. Só que pessoas de outras faixas etárias foram ao posto. Teve um princípio de confusão e a prefeitura suspendeu a vacinação. A falta de doses da Coronavac começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. A partir daí, começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações também ressalta a importância de concluir o ciclo vacinal, mesmo com atraso. A gente espera o máximo de proteção daquela vacina através da segunda dose. Então, é fundamental aplicar a segunda dose. Mesmo quem atrasou não perde a primeira, é só completar o esquema. Claro que quanto mais cedo fizer, melhor, porque mais cedo nós teremos aquela proteção esperada. Ana Cláudia perdeu a mãe há 20 dias, vítima de Covid. Hoje ela levou o tio para tomar a segunda dose no Recife, onde a vacinação com a Coronavac ficou suspensa por 11 dias. Libera essa vacina para que todo mundo fique bem e não possa mais ter essa perda, essa dor que eu estou sentindo na minha vida. Nossos sentimentos aí para você e sua família. Vamos juntos dar uma olhadinha como é que está a vacinação no nosso país? Dá uma olhada aqui comigo no nosso telão, olha só. 91.896 pessoas receberam aí a primeira dose nas últimas 24 horas, segunda dose 28.358 pessoas, né? Também falo aí das últimas 24 horas. No total, 120.254 pessoas tomaram então primeira e segunda dose em 24 horas. Com isso, portanto, nosso Brasil chegou a esse total aqui de vacinados de primeira dose. 35.327.845 brasileiros. Daí, portanto, em relação à nossa população, 16,68% de toda a população do país. Vamos dar uma olhada agora aqui na segunda dose. São 17.744.038 pessoas, né, que tomaram a primeira e a segunda. Em relação à população toda do Brasil, estamos falando de 8,38%, né, de toda a população. 15 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, você confere comigo aqui os estados que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. E até agora, os 5 que mais conseguiram vacinar são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e também a Bahia. Fundamental que haja cada vez mais vacina, né? Quantidade e variedade para a gente conseguir fazer com que esses números subam o mais rapidamente possível.
Agora, um alerta muito importante, a gente não pode se esquecer da vacinação contra a gripe. Fundamental evitar essa doença para não lotar ainda mais, né, os postos de saúde durante a pandemia de Covid. Para essa campanha da gripe, tem vacina sobrando, porque a procura está baixa. A temperatura vem caindo e é importante manter o organismo saudável para enfrentar os meses mais frios do ano. A gripe, que também pode matar, é uma das doenças mais comuns no inverno. Por isso, é preciso se proteger. Mas a fila da vacinação contra a influenza tem andado bem devagarinho pelo Brasil. Até agora, só 7,9% da população-alvo compareceram aos centros de saúde. Nenhum estado atingiu a meta de imunizar 90% das crianças até 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias. O melhor índice é o de Sergipe, com 11,5% de pessoas vacinadas. Em seguida, vem o Maranhão com 10,9% e Goiás com 10,5%. Em Minas Gerais, apenas 8,4% das pessoas foram vacinadas contra a gripe. Em Belo Horizonte, a expectativa era vacinar 315 mil pessoas nesta primeira etapa da campanha. Mas só 57 mil, pouco mais de 18%, compareceram aos postos de saúde. É extremamente importante que as pessoas que pertencem àqueles grupos mais vulneráveis, que são definidos como grupos de risco para infecção tanto pelo coronavírus quanto por influenza, procurem se vacinar exatamente nessa época agora. O pico da influenza vai acontecer em junho e julho, mas é importante vacinar nesse período agora para que em junho e julho as pessoas estejam com um nível de produção de anticorpos satisfatório. Segundo os médicos, quem já se vacinou contra a Covid deve esperar 14 dias para se vacinar contra a gripe. Como os idosos foram os primeiros a receber as doses contra a Covid, eles serão vacinados contra a influenza na segunda etapa da campanha, que começa amanhã. Os professores também estão nesta lista. E quem devia ter se vacinado na primeira etapa, mas não procurou os postos de saúde, ainda pode se vacinar. O resultado da vacina contra a influenza é muito bom. Nós temos aí em Belo Horizonte uma redução de óbitos de gestantes por síndrome respiratória aguda grave nos anos anteriores. Chegamos a não ter nenhum óbito em 2019. As internações hospitalares diminuíram também significativamente. Nós não podemos reverter essa situação. A vacina é segura, então não há por que não se dirigir ao centro de saúde para fazer essa vacinação. A campanha termina no dia 9 de julho. Hoje a Flávia trouxe a Sofia. Ela não quer ninguém doente em casa. A vacinação é importante, né? Ela realmente não deixa gripar. É um bem que foi inventado e a medicina está aí para evoluir, todo mundo deve tomar sim. É isso aí, falou tudo. Além do mais, né, você toma vacina para gripe, teu organismo fica mais forte, mais imunizado. Isso também ajuda em outras situações, como quem pega a Covid-19. Você tem que estar com o organismo bom. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe, orienta que as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha busquem os postos de vacinação. Até agora foram distribuídas mais de 27 milhões de doses da vacina influenza trivalente para todos os estados e também o Distrito Federal. Para enfrentar a pandemia de Covid, hoje o fundamental ainda é usar máscaras, evitar aglomerações. É claro que tem muita gente que tem que trabalhar e aí termina, né, enfrentando lotação de transporte público. Mas nesse momento nada justifica aglomerações em festas, em baladas. Mais uma vez, o fim de semana registrou flagrantes de eventos clandestinos cheio de gente sem máscara. O repórter Alberto Gaspar conversou com jovens e com especialistas para tentar entender por que alguns insistem em não se cuidar, além de expor os outros ao perigo. Cenas que se repetem com incrível insistência. Esta boate de Goiânia, com 500 pessoas aglomeradas, foi fechada, mas reabriu já no dia seguinte, com mais 200 pessoas, sem máscaras, compartilhando narguilés. Foi fechada de novo e o dono foi parar na delegacia. Em Manaus, desrespeito em terra firme, em condomínio fechado e a bordo de embarcações, eventos de luxo, com ingressos de até $1.000. Bem mais acessíveis, bailes funks na rua mesmo. Este em Salvador começou de dia e foi até a manhã seguinte.
Já teve flagrante de balada em Laje, numa comunidade do Rio, em bar, em tabacaria, em cassino clandestino com presença de gente famosa. E até baile da terceira idade, grupo de risco. Em Recife, aglomeração em jogo de futebol amador. Devagar, sem empurra. Larga o copo de bebida. Em São Paulo, quase não há noite sem portas arrombadas. Foram várias no último fim de semana. Atrás de uma delas, em Osasco, na região metropolitana, uma festa reunia 600 pessoas. A casa noturna foi interditada. E segundo a polícia, uma ação preventiva é quase impossível. A convocação para as festas é cuidadosa. A característica dessas festas clandestinas, elas são agendadas por meio, geralmente, da internet, em grupos fechados, na qual os participantes têm senhas, contrassenhas. Existe uma gincana que você deve percorrer para chegar no ponto final onde vai haver o evento. Isso dificulta demais o trabalho da polícia. O argumento dos organizadores é sempre o mesmo. Poxa, eu tenho família para sustentar, esse é o meu trabalho. Eles estão sujeitos a multas pesadas, interdição dos estabelecimentos e até processo criminal. Já para os frequentadores, além do constrangimento e de multas também, em certos casos, existe, acima de tudo, o risco individual e coletivo, e que é maior ainda em ambientes escondidos e, por isso mesmo, confinados, sem ventilação, e onde, ainda por cima, a lógica é não usar uma proteção fundamental. Sem a máscara de proteção, elas estão muito mais propensas à propagação do vírus. Sabidamente, a área de boca e nariz é a área de maior risco de contaminação de gotículas para que as pessoas que estejam próximas se contaminem. A coordenadora de fiscalização do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo lembra que isso é bem diferente da situação de quem não pode fugir de um transporte coletivo lotado, por exemplo, onde a máscara é obrigatória. Numa festa, as pessoas bebem, falam mais, gritam, tudo sem máscara, jogando muitas gotículas no ambiente. Se houver uma pessoa infectada no grupo, mesmo sem sintomas, ela vai jogar coronavírus no ar. Quem estiver próximo pode ser infectado e levar o vírus para casa. Mas mesmo assim, desenhando, muita gente parece não entender. A gente realmente fica bastante indignado, assim, o que passa pela cabeça das pessoas. Kathleen tenta explicar. Aos 22 anos, ela conta que chegou a se arriscar várias vezes em festas na região metropolitana de Curitiba. Fala em ansiedade, em informações desencontradas e na própria juventude. Pelo fato de eu não ter nada do grupo de risco, não ter nenhuma doença respiratória, eu já achava, tipo, se eu pegar, eu tenho imunidade mais alta que uma pessoa de idade, e então, para mim, é mais fácil se curar do que se eu fosse do grupo de risco, entendeu? Eu pensava assim. Depois que entrou em bandeira vermelha, não só aqui, teve lugares que entrou em bandeira preta também, aí, tipo, já deu aquele peso na consciência, sabe? Tipo, putz, e se eu não tivesse ido, né? Tipo, eu nem os meus amigos tivessem ido. Talvez a gente, querendo ou não, a gente teria colaborado para não entrar na situação que tava, né? O professor do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker, explica que a nossa capacidade de fazer sacrifícios, como ficar dentro de casa, precisa de um prazo determinado e do que ele chama de estímulo simbólico. Isso, no caso da pandemia, não ficou muito bem estabelecido, de tal maneira que, com o passar do tempo, começou a acontecer o que a gente chama assim, de uma espécie de divisão subjetiva. Tá? Então, aquele lado que diz, mas eu não vi ninguém aqui muito próximo pegar, eu não vi ninguém muito próximo ir para o hospital, mas será que isso é tão grave como estão dizendo por aí? A ideia é que você não tem uma experiência empírica muito próxima, ela vai aliciando em você concessões que vão se ligando com o grupo vai, então eu vou, que vão se ligando com ideologias políticas e religiosas, que vendem para você a seguinte ideia: você é especial, você não pega, você tem uma coisa assim que o raio não vai cair em você, vai cair no seu amigo. Com 23 anos, Letícia, de uma pequena cidade no interior de Minas, já pensou assim. Mudou de ideia com os conselhos da mãe.
e com o impacto da segunda onda da pandemia. Eu tenho vontade de sair, de ter meus amigos, reunir, mas é uma coisa que dá para esperar. É por um motivo maior. Acho que a gente se apega na ideia de que eu vou estar salvando vida, vou estar salvando uma pessoa que está de casa, eu vou estar salvando a minha própria vida. Essa consciência individual de cada um, né? Você viu na reportagem, o problema de balada de festa é exatamente o fato de que as pessoas ficam bebendo sem máscara, é o som bombando, fala alto, então você espalha a Covid-19 com uma velocidade absurda, pega muito mais gente e depois essas pessoas todas levam a doença para dentro de casa. Tratamento dos pacientes de Covid, além de geralmente longo, é também muito complexo. Você vê que a Covid sobrecarrega os hospitais em todos os aspectos. Eles tiveram que incluir nas equipes profissionais de saúde, de várias áreas, fonoaudiólogos, nutricionistas e ainda dentistas. Depois do trabalho no consultório, o dentista Antônio se prepara para outro expediente, na UTI do Hospital Real Português, no Recife. Na unidade de terapia intensiva, o trabalho é identificar infecções na boca e manter a higiene bucal dos pacientes. Medidas que previnem até bactérias que causam um tipo de pneumonia relacionada ao uso do ventilador mecânico. A gente tem observado que esses pacientes eles passam muito tempo internados na UTI e muito tempo também entubados. E esse tempo maior, a gente tem visto um número bem maior de lesões, como lesões traumáticas, infecções oportunistas, como candidíase, herpes. No Hospital do Idoso do Recife, as equipes contam com nutricionistas e fonoaudiólogos, além de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas. Nailma trabalha 12 horas seguidas cuidando da alimentação dos pacientes. Alguns comem a cada 3 horas e outros se alimentam por sonda ao longo do dia. É tudo pensado para nutrir o corpo e fortalecer o sistema imunológico. A gente tenta implementar alimentos ricos em vitamina C, em vitamina A, com maiores fontes de proteína, tendo em vista os benefícios desses nutrientes para a recuperação dos pacientes com Covid. Ana Maria atende em média 10 pacientes a cada plantão. Faz exercícios de fono para coordenar a respiração deles com a deglutição e evitar que alimentos entrem nos pulmões. Nosso objetivo é justamente estabelecer essa função de deglutição para que os pacientes voltem a se alimentar por via oral. Digo para os pacientes que entraram já com a sonda nasointeral, por exemplo, e também voltaram a respirar uma respiração normal para aqueles pacientes que foram traqueostomizados, nos casos de intubação prolongada, por exemplo. O trabalho desses profissionais é incessante e conjunto nesta pandemia. Deixa marcas visíveis e outras nem tanto. Angústia, ansiedade, medo, sentimento de perda são comuns em profissionais de saúde que estão trabalhando em unidades de terapia intensiva durante a pandemia. Eles cuidam dos pacientes, mas quem é que cuida da saúde mental deles? Aqui no Hospital do Idoso do Recife começou a funcionar um serviço de apoio psicológico, onde esses profissionais podem se expressar e relaxar. Muitos têm apresentado sintomas como falta de ar, Tem gente que fala de crise de choro, É importante a gente estar se percebendo, ouvindo o corpo da gente, Parando para ter esses momentos também de autocuidado, de gentileza com a gente mesmo, E é por isso que é sempre importante, a gente dar os parabéns, ter gratidão com os profissionais de saúde, porque isso também traz motivação para eles. Essa ajuda psicológica é fundamental também para as famílias em luto por causa da Covid. Nesse fim de semana, o estado de São Paulo ultrapassou a marca das 100 mil vidas perdidas na pandemia. Graceli gostava de fotos. Essa, com uniforme de técnica de enfermagem, ela tirou no último Natal. Era sobrinha da Zilda, que adorava fotos com as filhas. 2 vidas perdidas para a Covid. Zilda morreu em março, Graceli em abril. Difícil para a família que lidou com 2 lutos ao mesmo tempo. Minha filha é muito nova. Tinha tudo para viver ainda. E, de repente, ela e minha irmã se foi. Só deixou saudade e tristeza, coração partido. Só Deus vai emendar essa ferida que deixaram.
Graças a Deus eu sou plantonista, então nas minhas folgas eu fico dando apoio psicológico a ela. A dor é imensa, não dá nem para explicar. Só quando a pessoa perde um familiar que sabe o quanto dói, o quanto difícil é. O luto é um longo processo de adaptação. De repente, o lugar que a pessoa ocupava fica vazio. Sobram as memórias, as fotos, os cheiros, as músicas, as roupas. Dá saudade, dá tristeza e também dá medo. Medo da solidão, medo de esquecer. Cada pessoa tem um jeito de lidar com o luto e nem sempre dá para enfrentá-lo sozinho. O Wagner perdeu o pai 9 dias depois da morte da mãe. Ele faleceu sem saber que ela estava entubada na UTI, né? Achamos por bem não contar. Por medo do estado de saúde dele piorar, então nós achamos que seria mais sábio não falar para ele, né? Para suportar a dor da morte dos pais, ele buscou um grupo de 30 psicólogos voluntários que atende online. Nessa pandemia a gente se sente muito sozinho. E aí você compartilha, uma oportunidade de compartilhar o que sente, ouvir também depoimentos, isso está me ajudando demais. Assim, e você vê que você não está sozinho, né? O G1 mapeou no Brasil outras iniciativas que oferecem atendimento psicológico pela internet, de graça ou pagando um valor social. O projeto que ajudou Wagner tem terapia individual e em grupo, com encontros virtuais uma vez por semana. Ter um espaço de acolhimento e de escuta, né? Uma rede de suporte, isso já é algo que certamente tem um impacto protetor, né? De acolhimento desse sofrimento. Algumas pessoas não vão conseguir ter um alívio do seu sofrimento com essas medidas e vão precisar de um amparo por profissionais especializados em saúde mental. Então, a rede de suporte ela é um instrumento de cuidado necessário e que faz um efeito terapêutico nesse sofrimento agudo. Amigos, suporte comunitário, social. Suporte também da família. É assim que a dona Francisca e a Maria Aparecida enfrentam o luto. A gente tem o apoio de Deus e uma a outra e os familiares que confortam. E a gente tem muita fé, reza muito, né, minha mãe? O alívio, né? Porque me distrai. E conforta, né? Me conforta. E é importante, né, você dar tempo para o seu próprio luto. Também não adianta forçar uma barra. Os especialistas sempre falam isso, né? Você tem que vivenciar isso, ir superando aos poucos, né? Não ter aflição demais em relação a isso. Sentimentos aí para todo mundo que está passando por isso agora. No site do jornal você encontra informações sobre iniciativas que oferecem atendimento psicológico. Vamos juntos dar uma olhadinha agora como é que está a evolução da pandemia no Brasil. De acordo com os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 934 pessoas morreram de Covid nas últimas 24 horas. Total de mortes no Brasil até agora, 422.418. Vamos juntos dar uma olhadinha agora no número de casos. Nas últimas 24 horas, 31.591 pessoas pegaram Covid-19. Total de casos até agora no país, 15.182.219 infectados. Na última semana foram, em média, confira aqui comigo, olha só, 61.177 infecções por Covid-19, dá uma alta aí de 9%, ainda na margem de estabilidade em relação a 14 dias, né? Se a gente olhar para 14 dias atrás. Média móvel de mortes está na casa aqui dos 2.092 óbitos. Se a gente olhar para 15 dias atrás, dá uma queda de 15% no limite entre a estabilidade e a queda. É a menor média móvel de mortes desde 17 de março. No mapa, a gente vê a situação da pandemia no Brasil, nos estados. De sábado para domingo, nenhum estado apresentou alta na média de mortes. 11 estados estão em estabilidade, você confere aqui em amarelo no mapa. E em azul, com queda na média móvel de mortes, são 15 estados, além do Distrito Federal. As maiores reduções são em Goiás, com 47%,
e no Pará com 39%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. CPI da Covid volta a se reunir nesta semana e vai focar na compra de vacinas. Um dos depoimentos vai ser do presidente da Anvisa. A CPI também deve questionar sobre as negociações feitas pelo Itamaraty para a compra de medicamentos. Durante a gestão do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, houve intermediação para a compra de insumos para a fabricação de cloroquina. O remédio não tem comprovação científica no tratamento contra a Covid. As informações foram publicadas no jornal Folha de São Paulo. A reportagem diz que o ex-ministro Ernesto Araújo usou o Itamaraty para garantir cloroquina e que telegramas e relatos mostram pedidos de ex-chanceler à embaixada na Índia. A TV Globo também teve acesso aos documentos que trataram do assunto. No dia 16 de abril do ano passado, o Itamaraty enviou um telegrama à Embaixada do Brasil na Índia, em Nova Delhi, com a seguinte mensagem: muito agradeceria a Vossa Excelência informar as autoridades indianas de que o Ministério da Saúde pretende adquirir o lote oferecido pelo governo indiano de 5 milhões de tablets de hidroxicloroquina. No dia seguinte, o Itamaraty informou à embaixada que foi feito um pedido à OPAS. Informo que o Ministério da Saúde reiterou o interesse na compra do lote de 5 milhões de tablets de hidroxicloroquina, entendendo a urgência que o caso requer. Com vistas a esclarecer aspectos técnicos, sanitários e comerciais da operação, aquele ministério houve por bem solicitar apoio da OPAS, encarecendo que a organização entre em contato com a empresa Sidus. Agradeceria dar ciência dessa informação às autoridades indianas. Há mais telegramas sobre a aquisição de cloroquina. No ano passado, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores fez uma intermediação para agilizar a importação por uma farmacêutica brasileira que enfrentava dificuldade em receber os medicamentos. Ernesto Araújo deixou o cargo no fim de março deste ano. A saída ocorreu após forte pressão de parlamentares, inclusive da base aliada, que criticavam o desempenho de Araújo na luta para trazer mais vacinas para o Brasil. O ex-ministro deve ser ouvido na semana que vem na CPI da Covid. Será questionado sobre a atuação do Ministério para a compra de cloroquina, de insumos e, principalmente, sobre as negociações para a aquisição de vacinas. A CPI tem nesta semana 3 dias de oitivas. Amanhã vai ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Os senadores devem focar na questão das vacinas, questionar os procedimentos de análise para registro, uso emergencial e autorização de importação. A agência não aprovou a importação da vacina Sputnik, da Rússia, pelo consórcio de governadores do Nordeste. Também deve ser questionado sobre o fato de ter participado, ainda no início da pandemia, de evento com aglomeração, sem máscara, ao lado do presidente Bolsonaro. Vão perguntar ainda sobre uma minuta de decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina, citada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na semana passada na CPI. Na quarta-feira, os senadores vão ouvir o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Em entrevista à revista Veja, o ex-secretário disse que houve atraso na compra de vacinas por incompetência do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello. Na quinta-feira, estão previstos representantes da Pfizer. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ficou para o dia 19 de maio. Na semana passada, ele desmarcou o depoimento, alegando que teve contato com 2 pessoas contaminadas pelo coronavírus e estava em quarentena. A presença dele na CPI é muito esperada. Já o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi ouvido na semana passada, deve ser chamado para depor de novo. Nós pedimos um posicionamento do Itamaraty, mas ainda não tivemos resposta. O governo brasileiro deve proteger os direitos dos povos indígenas na pandemia, de acordo com um mecanismo especializado da ONU. Um painel de 7 especialistas independentes fez 23 recomendações de curto e longo prazo relacionadas à saúde e aos direitos à terra dos povos indígenas aqui do Brasil. Por exemplo, garantir a vacinação de todos, mesmo os que não vivem nas aldeias.
Essas recomendações foram solicitadas por povos indígenas brasileiros que pediram aconselhamento em relação aos seus direitos. Nós procuramos o Ministério da Saúde, que afirmou que o atendimento básico de saúde tem sido prestado a aproximadamente 755 mil indígenas em 6 mil aldeias e que eles fazem parte do grupo prioritário na vacinação contra a Covid. Mas os indígenas que vivem em áreas urbanas seguem o cronograma de vacinação de cada local. As aulas presenciais nas redes estaduais de ensino não foram retomadas na maioria dos estados. E o ensino à distância tem sido um grande desafio para os estudantes e também para os pais. Olhando de primeira, parece uma sala de aula, mas estamos em outra sala. Toda manhã é assim, na casa da Gisele. Ela mora na periferia de Belém e cuida sozinha dos 3 filhos. A Emanuele, que está na educação infantil, o Lucas e a Maria Rita, nos primeiros anos do ensino fundamental. Como é que é administrar uma casa com as 3 crianças aqui o dia inteiro sem poder ir para a escola? É um pouco complicado, né? Porque além da gente ser mãe, ser dona de casa, trabalha também, né? A gente tenta colocar eles para estudar no mesmo horário, mas às vezes fica ruim, porque são séries diferentes, são aprendizados diferentes. Sem as aulas presenciais por causa da pandemia, a Gisele tem que buscar na escola uma parte das apostilas. Mas a maioria das lições chega pela internet. Eu espero que a gente forme uma boa parceria. Em meio aos exercícios e vídeos que os professores mandam aqui no grupo de WhatsApp, existem várias mensagens de pais de alunos que revelam as dificuldades com as aulas remotas. Teve uma mãe aqui, por exemplo, que reclamou da falta de acesso à internet. Bom dia, professoras. Por que vocês não ficam com as atividades somente com apostilas? Porque eu não uso Wi-Fi em casa e fica mega difícil fazer aulas assim. Se eu abrir vídeos, consome minha franquia. E aí, como é que eu vou acompanhar as atividades escolares? Outra mãe fala da dificuldade de visualizar o material escolar. Professoras, não tem como imprimir as atividades na escola, como foi feito ano passado, para a gente só pegar lá para a criança fazer em casa. Assim, pelo WhatsApp, é complicado para mim. A Gisele tem smartphone, Wi-Fi e impressora em casa, mas nem sempre tem dinheiro para manter tudo funcionando. A grande maioria dos outros pais da mesma série dos meus filhos, eles relatam essa dificuldade, que muitas vezes não tem internet, muitos não têm impressora em casa, não tem cartucho e às vezes também não tem condições financeiras de estar imprimindo. Em outros estados do país, as aulas presenciais também continuam suspensas na rede pública. Na ausência do Ministério da Educação, na ausência de uma coordenação nacional, a resposta dos estados na educação foi muito diferente, o que provavelmente vai ampliar ainda mais as desigualdades que já existiam na educação entre as regiões brasileiras. O ensino remoto ele foi e continua sendo muito importante durante o fechamento de escolas, até para manter o vínculo dos alunos, dos estudantes, com suas escolas. Agora, ele não chega aos pés do ensino presencial e a gente sabe que as lacunas de aprendizagem que vão ser geradas nesse período, elas são imensas, elas são muito grandes. Então, por isso que é preciso ter muita prioridade, dar muita prioridade para uma reabertura segura das escolas. Já ouviu falar no Covid? Você quer que acabe logo essa doença para voltar para a escola? Sim. O que você quer que aconteça para você voltar logo para a escola? Tomar a vacina da Covid. Para voltar para a escola logo. Bonitinho. Essa volta às aulas vai acontecendo aos poucos, Brasil afora, como na rede municipal de ensino de Salvador. Antes de sair de casa, os últimos preparativos. Mochila arrumada, material em dia e as orientações mais importantes. A mamãe vai falar com você os cuidados que tem que ter, não é? Usar máscara, só tirar a máscara na hora do lanchinho. A pequena Sofia, de 5 anos, não via a hora de voltar para o colégio. Aluna do ensino infantil nessa escola municipal de Salvador, foi recebida com todos os cuidados e seguindo os protocolos de saúde. Nossa maior preocupação é em relação à segurança dela, né? Se realmente ela ia usar máscara o tempo todo,
ia fazer a higienização da mão e a gente fica contente. No retorno, menos alunos, marcações no chão e distanciamento. Tirar a máscara só se for para comer. Lian aprendeu direitinho. Lavar as mãos, passar álcool em gel. O menino de 5 anos também estava ansioso para voltar. E mais ainda estava a mãe, que teve que se virar com as aulas remotas em casa. A pedagogia é uma característica dos formados na área. A minha área é uma área de gestão, então eu tenho habilidades mais práticas. Então, desenvolver isso junto com ele foi muito difícil. Salvador se junta a outras capitais do país, onde as aulas presenciais já foram retomadas na rede municipal. As aulas presenciais em Salvador foram autorizadas há uma semana, depois da taxa de ocupação dos leitos de UTI ter ficado em 75% durante 5 dias consecutivos. Escolas particulares e municipais poderiam decidir se iriam voltar ou não. Grande parte retornou, mas a presença dos alunos ainda é pequena, principalmente na rede pública. Na primeira semana de aula, menos de 1% dos alunos compareceu. E o que se vê são salas vazias. Nesta escola municipal, na comunidade do Calabar, são 225 alunos. Pela manhã, nenhum retornou. Na maioria das escolas, o movimento ainda é de pais buscando cestas básicas e entregando atividades remotas. Daiane, que veio entregar atividades da filha, aproveitou para conhecer as medidas de segurança. E agora já está decidida. Vou conversar com ela direitinho, para não poder ficar agarrando os amiguinhos, para manter uma distância. Porque também ela não pode ficar dentro de casa, né? Ela tem que estudar, né? Exatamente. A grande preocupação também é essa questão da evasão escolar, né? Que está deixando muitos pais aflitos e educadores também. Falar agora do Paraná, com aulas presenciais que começaram a voltar hoje em cerca de 200 escolas estaduais, depois de mais de um ano de ensino remoto. Dá uma olhada aqui, ó. Isso representa 10% das escolas estaduais do Paraná. Os alunos passam a estudar no modelo híbrido, quando parte assiste às aulas em casa pela internet e outra parte na escola. Nesse primeiro dia de aula presencial em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, os alunos fizeram fila com distanciamento na entrada, teve medição de temperatura, limpeza das mãos com álcool em gel e a distribuição também de máscaras de proteção. Dentro das salas de aula, várias carteiras estavam assim, isoladas. As aulas são transmitidas online para os estudantes que estão em casa. Na Europa, o tempo em que os alunos tiveram que ficar em casa durante a pandemia variou muito dependendo do país. A recomendação do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, é manter as escolas abertas, mas se for necessário um lockdown, elas devem ter prioridade nos planos de reabertura. Parecia primeiro dia de aula, mas na verdade foi o retorno dos alunos às escolas francesas depois de mais de um mês de confinamento obrigatório. Desde a semana passada, o país está relaxando as medidas do lockdown e os alunos dos ensinos fundamental e médio puderam voltar a ter aula presencial. Mesmo com o recente fechamento, a França é um dos países da Europa que menos suspendeu as aulas presenciais nas escolas, 11 semanas. Na Itália, os estudantes ficaram em casa durante 38 semanas e na Alemanha, 30. Nos Estados Unidos, onde a pandemia foi mais severa, o ensino presencial foi suspenso por 52 semanas, o que equivale a um ano. Aqui em Portugal, os estudantes puderam voltar às aulas presenciais no mês passado, na penúltima fase do plano de desconfinamento do país. Mesmo assim, no caso das universidades, as instituições podem ainda manter por algum tempo o ensino à distância. Dentro das salas de aula, nada vem sendo como antes. Estava a sentir falta porque, lá está, quem não tem um bom aparelho para estar a nível... a estar a estudar em casa, online, não acompanha tão bem. Então estou contente por estarmos de volta, realmente. Eu queria muito voltar para a escola, por ficar em casa é um bocado aborrecido. Por mim, nunca mais voltava a ensinar à distância. Quase 900 milhões de estudantes em todo o mundo ainda enfrentam interrupções na educação por causa da pandemia, segundo o último levantamento do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Para as crianças mais vulneráveis, quanto mais tempo fora da escola, maior será a probabilidade de nunca mais voltarem e de perderem a aprendizagem e os serviços de nutrição e saúde que as escolas oferecem.
Para a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, estamos à beira de uma catastrófica emergência na educação. E a mensagem dela é clara: nenhum esforço deve ser poupado para manter as escolas abertas, e elas devem ser a prioridade em qualquer plano de reabertura. O governo do Chipre criou uma espécie de passe de segurança para receber turistas. Acompanha aqui, ó. A partir de hoje, o que vai acontecer por lá? Visitantes precisam apresentar certificado de pelo menos uma dose de vacina contra a Covid, um teste negativo feito nas 72 horas anteriores ou comprovar que tiveram a doença nos últimos 6 meses. As autoridades disseram que o passe de segurança é uma medida temporária que estará em vigor até o dia 31 de maio. Enquanto isso, a vacinação avança e o plano é imunizar 65% da população adulta até junho. A partir de hoje, pessoas na faixa dos 20 anos já podem tomar a vacina contra a Covid. A Organização Mundial da Saúde classificou a variante de Covid B1617, que circula na Índia, como uma variante de preocupação global. A diretora técnica da OMS contra a Covid-19, Maria van Kerkhove, diz que informações já disponíveis sugerem que essa variante é mais transmissível. Mas a cientista-chefe da OMS trouxe algum alívio logo depois, afirmando que, de acordo com o que se sabe até agora, as vacinas disponíveis funcionam contra essa variante. Soumya Swaminathan terminou fazendo um apelo que as pessoas se vacinem assim que os imunizantes estiverem disponíveis em seus países. Jerusalém vive a situação mais tensa dos últimos anos. Sirenes soaram hoje na cidade para alertar sobre o lançamento de foguetes. O grupo palestino Hamas assumiu a responsabilidade. Um deles destruiu uma casa, mas não há relatos de feridos. Em resposta ao lançamento de foguetes a Jerusalém e ao sul de Israel, as forças israelenses fizeram ataques à faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, 9 pessoas morreram. Os palestinos protestam contra o plano do governo israelense de desapropriar imóveis no lado oriental de Jerusalém. É a região que eles sonham que seja a capital de um futuro Estado palestino. A possibilidade de despejo de 6 famílias desencadeou uma onda de manifestações, que muitas vezes acabam em confronto com a polícia. Geralmente a tensão começa no portão de Damasco, uma das entradas da cidade velha de Jerusalém. É um lugar que recebe milhões de turistas por ano, a cidade sagrada. Hoje, os confrontos foram em frente à importante mesquita de Al-Aqsa, muito visitada. Nessa segunda-feira é celebrado o Dia de Jerusalém, que marca a conquista de Israel exatamente da parte oriental da cidade, na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Agências internacionais dizem que palestinos teriam ocupado o local para evitar ataques de judeus extremistas. A agência Reuters fala que a polícia invadiu a área da mesquita e que no confronto, pelo menos 200 pessoas ficaram feridas, 7 em estado grave. Na sexta-feira foram mais de 200 feridos na chamada Esplanada das Mesquitas, onde milhares de palestinos se reuniram para a última oração antes do fim do Ramadã. Os protestos já começaram a se espalhar. Ontem à noite, o exército de Israel disse que foram lançados da faixa de Gaza 2 foguetes contra o território israelense. Um teria caído numa área aberta, despovoada, e o outro teria sido interceptado pelo sistema de defesa antiaérea. Gli eventi che stanno accadendo a Gerusalemme. Nesse domingo, o Papa pediu o fim da violência em Jerusalém. Francisco convidou os dois lados a buscarem soluções que respeitem a identidade multicultural da Cidade Santa. Esse conflito histórico sempre chama a atenção do mundo inteiro. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já pediu que Israel suspenda imediatamente a decisão de despejar famílias palestinas de Jerusalém Oriental. Que se as autoridades israelenses desapropriarem imóveis na região, isso seria violar o direito internacional. O Conselho de Segurança da ONU está fazendo uma reunião hoje só para tratar desse assunto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vem dizendo que não abre mão de expandir moradias em todas as áreas de Jerusalém. Uma audiência sobre o caso estava marcada para hoje, mas foi adiada. Enquanto isso, os protestos continuam.
Essa imagem é de uma rua perto da Cidade Velha. Um grupo de palestinos joga pedras num carro dirigido por um israelense, que dá ré para tentar fugir, mas volta em alta velocidade e atropela um homem. A confusão termina quando um policial chega atirando para o alto. Esse já é o 4º dia de conflitos. Um dos maiores oleodutos nos Estados Unidos continua fechado após um ataque cibernético na sexta-feira. Esse oleoduto é responsável por transportar quase metade do diesel, gasolina e querosene de aviação da costa leste americana. Sobre esse assunto tão sério, a gente vai ao vivo até Nova York conversar com o Tiago Eltz. Tiago, bem-vindo. Boa tarde para você aí. Já tem alguma previsão de quando vão reabrir tudo isso? Não tem previsão de quando tudo vai voltar ao normal não, Trali. Boa tarde para você. Boa tarde a todos aí no Brasil. Algumas linhas menores já foram até religadas, mas a empresa não deu nenhum cronograma de quando vai religar as linhas principais, que têm 8.850 quilômetros de extensão. E essa falta de previsão aí de quando vão reabrir o oleoduto deixa o mercado incerto e todo mundo se perguntando qual a real extensão do problema, né, dos danos. A empresa já admitiu que sofreu um ataque de hackers num tipo de ação que se tornou comum recentemente, né? Os hackers invadem o sistema de uma empresa e sequestram, congelam os dados, né? Só liberam acesso de novo se a empresa pagar um resgate. A Colonial Pipeline é a maior operadora desse setor nos Estados Unidos. E o oleoduto atacado transporta cerca de metade do combustível consumido aqui na costa leste e abastece os principais aeroportos desse lado do país. O preço do petróleo já disparou na Bolsa, o Departamento de Transportes tomou medidas emergenciais, suspendendo várias restrições para o transporte de combustíveis pelas rodovias para tentar diminuir os impactos, né? E a Casa Branca criou uma força-tarefa para avaliar o impacto e tentar evitar as interrupções mais graves. O ataque também expôs um problema que vem sendo debatido aqui com frequência, né, da vulnerabilidade do setor energético e de vários setores do governo americano para esse tipo de ataque virtual. O governo Joe Biden trabalha agora numa ordem executiva, que deve ser publicada, inclusive, nos próximos dias, para fortalecer a cibersegurança, a segurança digital do país, Trali. Já não é de hoje, né, Tiago, que especialistas em segurança do mundo todo alertam, né, para essa questão dos crimes cibernéticos, cada vez mais sofisticados. Então, você tem que, obviamente, evoluir nessa questão para conseguir enfrentar esses hackers com eficiência, né, para evitar esse tipo de problema. Valeu, obrigado, um abraço, um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. Os Estados Unidos registraram, olha só, o 4º tiroteio com múltiplas vítimas em menos de 2 meses. Um homem, dessa vez, invadiu uma festa de aniversário domingo ontem. Atirou nos convidados num conjunto de trailers na cidade de Colorado Springs. 6 pessoas, infelizmente, morreram, além do atirador que se matou. A polícia acredita que o criminoso era namorado de uma das vítimas. No mês passado, o presidente Joe Biden classificou a violência armada no país como uma epidemia e um constrangimento internacional. Ainda hoje, um documentário mostra a importância do teste do pezinho ampliado, capaz de detectar um número maior de doenças em recém-nascidos. E a seguir, o julgamento de Luiz Felipe Manweiler. Ele admite que agrediu Tatiana Spitzner, mas nega ter matado a mulher. Em Salvador, a prisão de 3 seguranças do supermercado onde tio e sobrinho foram flagrados furtando carne. E no Rio de Janeiro, as investigações da operação no Jacarezinho. E ainda para você, a recuperação do menino que sobreviveu ao ataque à creche em Santa Catarina. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. São 2h22 pelo horário de Brasília, voltamos ao vivo aqui com você. A polícia da Bahia prendeu 7 pessoas suspeitas de envolvimento na execução de 2 jovens acusados de roubar carne num supermercado em Salvador. Entre os presos estão 3 seguranças do supermercado. Ainda era madrugada quando 40 equipes das polícias civil, militar e do Departamento de Polícia Técnica começaram a operação. Os agentes cumpriram mandados em 3 bairros de Salvador e na cidade de Conceição do Jacuípe, a 98 quilômetros da capital. Foram presos 3 seguranças do supermercado e 4 homens suspeitos de tráfico de drogas. A polícia não divulgou os nomes dos presos.
No supermercado Atacarejo foram apreendidos documentos e computadores. No dia 26 de abril, Bruno Barros da Silva, de 29 anos, e o sobrinho dele, Ian Barros da Silva, de 19, foram pegos pela segurança do supermercado porque teriam furtado 4 pacotes de carne. Esta foto mostra os dois dentro da loja, ao lado da carne e diante de um suposto segurança. Os parentes dos jovens disseram que eles foram entregues a traficantes do bairro Nordeste de Amaralina, que fica próximo ao supermercado. Uma testemunha afirmou ter visto os rapazes sendo levados para o estacionamento. A parte que eu vi foi dentro da loja, entendeu? E quando eu estava saindo, né, em seguida, eu vi muitas pessoas armadas, umas 10 a 20 pessoas armadas, e vi o portão abrindo e os dois rapazes pedindo por favor para não deixar levarem ele. No mesmo dia, a polícia encontrou os corpos de Bruno e Ian no porta-malas de um carro, com marcas de tiro e sinais de tortura. Parentes e amigos dos jovens protestaram pedindo justiça. Matar meu filho, o que foi que meu filho fez? Meu filho morreu com fome porque não tem coragem de me pedir comida. A polícia também está investigando uma outra denúncia contra as seguranças do mesmo supermercado. Em outubro do ano passado, 3 adolescentes foram apanhadas pela segurança porque estariam furtando na loja. Elas disseram que foram entregues a criminosos e que 2 conseguiram fugir. Uma contou que foi levada por bandidos e espancada. Na época, as jovens não deram queixa à polícia por medo. A gente começou a perceber que a ação era algo muito padrão dentro com aquele grupo de seguranças, né, que tiveram uma atuação direta no caso aí, nesse caso específico, né, que culminou no duplo homicídio. Agora há pouco a polícia atualizou o número de presos na operação. Foram 8 pessoas, entre eles o gerente do Atacarejo e 3 seguranças. E a gente volta com informações sobre a operação policial no Jacarezinho, né, de quinta-feira passada, que terminou com 28 pessoas mortas. De acordo com os relatos feitos pelos policiais envolvidos na operação, as mortes aconteceram em 10 pontos diferentes da favela. A perícia técnica, porém, foi feita em apenas 2 lugares. Além da morte do policial André Frias, as outras 27 ocorreram em 10 pontos diferentes da favela. Os detalhes estão em 12 registros de ocorrência feitos por policiais na Delegacia de Homicídios. Segundo os boletins, a perícia foi feita em 2 locais. A polícia afirma que precisou suspender o trabalho por causa de novos confrontos. A prova técnica, ela é a rainha das provas. Está, inclusive, previsto no Código de Processo Penal que a autoridade deverá comparecer ao local, preservar todos os indícios e vestígios para que, até a chegada dos peritos, para que eles possam estabelecer uma diagnose diferencial do evento. Os policiais informaram que foram recebidos a tiros por bandidos na Travessa Santa Laura, que houve confronto e 6 pessoas morreram. Mais 14 homens foram mortos nos becos, vielas e travessas. Ao todo, 20 morreram nas ruas do Jacarezinho. E os outros 7 homens foram baleados dentro de casas da comunidade, como nesta, que ficou com rastros de sangue. Este morador conta que um homem invadiu a casa dele fugindo da polícia. E depois os policiais entraram e o mataram no quarto da filha. Traumatizada, a menina não quer mais voltar para casa. Aí quando eu falei, filho, eu vou em casa, o papai vai arrumar lá a casa. Ela, não vai não, papai, não vai não, senão a gente vai matar o senhor, vai matar a gente. 200 policiais civis participaram da ação. Apenas 26 armas foram encaminhadas para a perícia. Segundo a polícia, essas armas são dos policiais diretamente envolvidos nos confrontos. Ao todo, os nomes de 24 policiais aparecem nos registros de ocorrência relativos às mortes. No sábado de manhã, a polícia disse que o total de mortos na operação havia subido para 29, mas à tarde voltou ao número anterior, de 28. Um deles era policial. A operação era para prender 21 criminosos. 27 foram mortos. Desses, 25 tinham antecedentes criminais. E apenas 3 estavam na lista de procurados. O objetivo da ação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima era prender traficantes e combater o aliciamento de menores para o crime. Só que um deles acabou atingido pela própria polícia, um adolescente de 16 anos.
Caio da Silva Figueiredo foi morto na operação. Segundo a família, ele consumia drogas durante o dia e vendia de noite. Estava morando há 1 mês no Jacarezinho. Dos 27 mortos, 9 tiveram passagem pela polícia quando ainda eram menores de idade. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgou um vídeo na semana passada falando da operação, mas ainda não aceitou nossos pedidos de entrevista. A Comissão de Direitos Humanos da OAB vai se reunir hoje com a Defensoria Pública e parentes dos mortos. No sábado, a Justiça manteve a prisão dos 6 suspeitos presos durante a operação. Durante a audiência de custódia, 3 deles contaram que foram obrigados a carregar cadáveres para o caveirão e foram agredidos com socos e chutes. Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre essas denúncias. Os pais do pequeno Henrique, o único sobrevivente do ataque à creche em Saudades, no oeste de Santa Catarina, falaram hoje sobre a recuperação do filho. O bebê teve alta ontem e voltou para casa com a família. Você é um super-herói. O certificado de coragem foi entregue ao Henrique na saída do hospital. Um momento muito comemorado. O menino de 1 ano e 8 meses foi o único sobrevivente do ataque à creche Aquarela, em Saudades, no interior de Santa Catarina. Na última terça-feira, ele foi socorrido e levado a um hospital de Chapecó em estado grave, com cortes na bochecha, lábios, barriga e uma perfuração em um dos pulmões. Henrique passou por uma cirurgia e chegou a ficar na unidade de terapia intensiva, mas ontem deixou o hospital. Foi o presente de Dia das Mães da Adriana. Ele nasceu de novo, ele foi um milagre. Eu só queria agradecer. Melhor Dia das Mães. A chegada em casa também foi de muita celebração. Os vizinhos e amigos da família se reuniram numa recepção cheia de amor. Foi emocionante ter o pequeno em casa de novo, a primeira noite passando com ele. Acordou algumas vezes, né, que é normal por causa dos ferimentos e coisa, mas dá para se dizer que ele dormiu bem assim. A tragédia mudou para sempre a rotina da Pacata Saudades, em especial a vida de 5 famílias que perderam seus entes queridos depois que um homem entrou armado numa creche municipal com facas e matou 2 educadoras e 3 crianças com menos de 2 anos. Uma dessas famílias é a da Sara. Ela era uma menina muito serena, calma, querida. Nós rezamos muito pedindo força a Deus. A gente vai superar. Outra vítima do ataque foi a pequena Anabela, de 1 ano e 8 meses. A Anabela era nossa princesa, era o nosso anjinho. Ela acordava de manhã, ela já acordava a gente com carinho. O delegado que investiga o caso disse mais cedo à nossa equipe que pretende ouvir o assassino entre hoje ou amanhã. Ele teve alta da UTI na última sexta-feira, mas permanece internado no Hospital Regional de Chapecó. Segundo o último boletim médico, ele pode ter alta a partir desta terça-feira. A polícia vai concluir o inquérito sobre o crime nos próximos dias. Muita força aí, né, para essas famílias todas. E a seguir, o julgamento de Luiz Felipe Manweiler. Ele admite que agrediu Tatiane Spitzner, mas nega ter matado a mulher. Os preços do arroz e do feijão disparam. E ainda um documentário mostra como o teste do pezinho ampliado poderia melhorar a qualidade de vida das crianças. A gente volta já já. Às 2h36, pelo horário de Brasília, muito obrigado aqui pela sua companhia. Um estudo da FGV apontou que a dupla inseparável arroz e feijão virou luxo no prato do brasileiro. Entre março do ano passado e março desse ano, os 2 produtos ficaram mais de 60% mais caros. A procura pelas quentinhas que Dona Edna faz em casa para vender diminuiu na pandemia, de 25 para 15 por dia. Já o preço dos alimentos só subiu. 3 coisas que aumentou muito. O principal, né? O arroz, o óleo e o feijão. Uma coisa também que aumentou muito a carne. Arroz, feijão, carne, ovo, batata frita e salada.
O prato feito brasileiro, que costuma sair mais em conta, está cada vez mais difícil de montar. Em média, ficou 23% mais caro no acumulado entre março do ano passado e março deste ano, segundo um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. A carne continua pesando no bolso, mas passou o posto de vilã para os inseparáveis arroz e feijão. A Fundação calculou o aumento dos 10 principais alimentos do tradicional PF em 12 meses. O arroz subiu 61% e o feijão preto subiu 69%. Segundo este economista, a alta do dólar em relação ao real e outros fatores ajudaram a diminuir a oferta dos dois produtos no mercado interno. O preço do dólar, que aumentou muito durante a pandemia, e isso favorece a exportação e também a pequena quebra de safra que teve aí no começo aí da colheita do arroz e do feijão, por causa dos efeitos da laninha, que gerou ali uma safra um pouquinho abaixo do nosso consumo. A gente teve que ativar um pouco de cotas de importação. E a importação com o dólar mais caro, né, também deixa o preço maior e encarece toda a cadeia. Mesmo com a queda no preço do arroz vista em março, na comparação com fevereiro, segundo outro índice de preços que é calculado pelo IBGE, ele e outros alimentos importantes da cesta básica devem continuar caros e impactando o poder de compra dos brasileiros. A continuação da pandemia e uma nova rodada de auxílio emergencial que também pode fortalecer, né, continuar fortalecendo essa procura por gêneros alimentícios e continuar pressionando os preços. Então o prognóstico ainda não é de queda, pelo menos durante esse ano ainda. Com os preços lá em cima, Dona Edna tem lutado como pode para manter o negócio. Eu vou continuar até julho para ver se tem uma melhora. Se não tiver, eu vou parar. Essa é a inflação que pega, né? Pega forte na vida da população, né? A inflação dos alimentos e atinge especialmente os mais pobres. Quanto mais pesa no bolso, mais vazio fica o estômago. Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por onde é que você começa, minha amiga? Trali, começo pela chuva lá na Bahia. Eu falei dela aqui na sexta-feira passada, não sei se você se lembra. Hoje são esperados, 45 milímetros de chuva em Salvador até o fim do dia, bastante chuva. E aí o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que há risco de deslizamento de terra lá na região de Salvador. Em Aracaju, Maceió e São Luís são esperados 20 milímetros de chuva. Maceió amanhã com risco maior de temporal e na região norte, Boa Vista é a capital que deve ter mais chuva hoje, 30 milímetros. Vamos entender por que o tempo está instável lá na região de Salvador. Os ventos marítimos estão aumentando a umidade e também as nuvens de chuva. E esses ventos aí também ajudam a deixar o mar agitado. Por isso, segundo a Marinha, tem risco de ressaca de Ilhéus, que fica no litoral baiano, até a região de Maceió. E esse aviso aqui da Marinha vale até amanhã de manhã. No norte do Nordeste, temos a zona de convergência intertropical, é ela que está ajudando a formar pancadas de chuva aqui na região de São Luís, que eu mostrei há pouco. E no Rio Grande do Sul, até a região de Porto Alegre, temos uma frente fria avançando, ela aumenta a possibilidade de chuva em toda essa área verde aqui no mapa do Rio Grande do Sul, mas não é muita chuva hoje. Previsão de um pouco de chuva também entre Florianópolis e o litoral do Paraná e do norte do estado do Rio de Janeiro até o litoral do Espírito Santo. Agora, nessa grande área amarela aqui no mapa, aí tempo firme. Firme e seco, esse que é o problema, né? Principalmente aqui, olha, nessa área que pega oeste do estado de São Paulo, passa também pelo Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Mato Grosso e principalmente Mato Grosso do Sul, nessa área destacada aí no mapa. A umidade do ar agora à tarde deve ficar abaixo de 30%, é faixa de atenção, e abaixo de 30% significa dizer menos da metade do ideal. Tem que beber bastante água porque a gente sente esse ar seco e ele faz mal, Trali. Ô Eli, e as temperaturas, tem muita variação por aí? Pois é, olha, a gente vai dar um giro aqui, viu, Trali? Começando por Cuiabá, ao vivo aqui no telão. Olha, Cuiabá é uma das capitais mais quentes hoje, né? E
com máxima prevista de 34 graus e aí fica mais seco ainda. Agora, Curitiba, o contraste. Olha lá que bela imagem de Curitiba com o Jardim Botânico, né? A temperatura por lá para nos 22 graus, apesar do sol. Não tem previsão de chuva também. E agora, Belo Horizonte, com tempo firme, máxima de 26 graus, sem chuva hoje e até sexta-feira, pelo menos, não chove em BH. Agora, amanhã, a frente fria que hoje está no Rio Grande do Sul avança até o extremo sul de São Paulo, onde ela vai chegar à noite. E aí ela vai deixar o tempo chuvoso no norte gaúcho e com pancadas em Santa Catarina e no sul do Paraná. Quarta-feira, essa frente fria avança mais, chega até o Rio de Janeiro e aumenta a chuva no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, principalmente no Paraná, pegando também parte de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Atrás dessa frente fria vem aquele ar frio, você já sabe, né? Por isso que tem previsão de geada nesta semana. Quarta-feira, na região de Bagé, lá na Campanha Gaúcha. E quinta-feira, subindo aqui para essa área entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Trali. Esse frio mais intenso chega aqui a São Paulo? Chega também a São Paulo, viu, Trali? Aqui em São Paulo, quinta-feira vai ser o dia mais frio dessa semana, com máxima de apenas 19 graus e depois da chuva de 20 milímetros da quarta-feira, quando a frente fria passa por São Paulo. No Rio de Janeiro, chove bastante um dia depois de São Paulo. É na quinta-feira, 40 milímetros. Nesse dia, o sol praticamente não deve aparecer por lá e aí refresca, máxima de 25 graus no Rio na quinta-feira. Trali. Muito bem, muito obrigado, Eli. Até amanhã. Boa tarde e uma ótima semana para você. Para nós. Tchau, tchau, Valeu. gente. Muito obrigado. Entrou na reta final o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher, a advogada Tatiane Spitzner, em 2018. Réu falou durante 11 horas no domingo, mas não respondeu perguntas da acusação. O debate começou agora há pouco, 1h30 da tarde. Defesa e acusação vão ter 1h30 cada para apresentar seus últimos argumentos para os jurados. Eles também têm direito a réplica e tréplica. A previsão é que o debate dure pelo menos 5 horas. Nesse momento, quem está falando é a acusação. Depois do debate, os 7 jurados, todos homens, se reúnem e votam se Manweiler é culpado ou inocente. Aí então o juiz vai dar sentença. Ontem, no interrogatório que durou 11 horas, Luiz Felipe Manweiler contou sua versão para o caso. No depoimento ao juiz, ele disse que essa história com um fim trágico teria começado com uma cena de ciúmes num bar, na comemoração do aniversário dele. Manweiler diz que recebeu muitas mensagens de parabéns no celular e que isso deixou Tatiane irritada. Toda vez que eu mexia e ela vinha do meu lado. O que você está mexendo no celular? O que você tanto mexe nesse celular? Com quem que você está conversando? É com aquelas vagabundas? Com as amantes? Eles discutiram e voltaram para casa de carro. Na garagem, Manweiler disse ter pedido para a Tatiane subir para o apartamento, porque ele queria dar uma volta de carro sozinho. Mas eu fui em direção a ela. Falei, Tatiane, sai daqui, vai embora. Deixa quieto. E ela meio que se joga no chão. Ali eu já estava bem, assim, uma atitude bem fora do meu comum. Aconteceram todas aquelas brigas no elevador. Acho que eu peguei ela pelo pescoço. Ela tentou ir embora, acho que no térreo. Falei, não, agora você volta aqui, agora nós dois vamos lá para cima. Na versão de Manweiler, o casal continuou discutindo dentro do apartamento. Tatiane insistia em ver as imagens do celular, mas ele não deixava. Manweiler disse que, em certo momento, Tatiane se afastou. Parecia que ia dormir, mas foi em direção à sacada no 4º andar. Eu só ia atrás dela para pegar ela de lá, para puxar para dentro. Quando eu estava chegando perto da sacada, eu vi que a mão dela não estava ali. Eu ouvi ela caindo. Eu ouvi o grito dela. Nisso eu cheguei, bati assim no corrimão, vi a Tatiane morta, estatelada no chão. As investigações do caso mostram uma outra versão sobre o que aconteceu naquela noite. Imagens de câmeras do prédio onde o casal morava mostram Luiz Felipe Manweiler agredindo Tatiane dentro do carro, na garagem e no elevador. Segundo o Ministério Público, Manweiler matou Tatiane e jogou o corpo dela pela sacada.
Um laudo apontou que Tatiane foi morta por asfixia, causada por esganadura. Luiz Felipe responde por feminicídio com emprego de asfixia, meio cruel e fraude processual. Ele está preso há 2 anos e 9 meses. Tudo ficou esclarecido. Tudo, absolutamente tudo. Foi um passo a passo, foi um passar a limpo a vida, o relacionamento, o sentimento, as ações, as omissões, os erros. Ele trabalhou toda a prova que tinha contra ele se defendeu de uma maneira muito coerente, muito verdadeira. Um longo depoimento de 11 horas, deixou muita coisa sem explicação, e todas as outras versões anteriores dele, ele falou muito pouco, quase nada, nunca respondendo à acusação. O depoimento de hoje dele confirma, para quem tivesse qualquer dúvida, a responsabilidade dele pelo feminicídio pelo qual ele é acusado. Hoje, pela primeira vez, a mãe de Tatiane Spitzner está no tribunal acompanhando a sessão. O debate segue neste momento, com a acusação falando, e pelo ritmo dos trabalhos, a sentença deve sair ainda hoje, mas provavelmente à noite. A pandemia de Covid derrubou ainda mais a quantidade de cirurgias de doações de órgãos aqui no Brasil. Hoje, quase 45 mil pessoas estão na lista de espera. Gabriela, de 26 anos, cresceu com uma doença renal crônica. Ela já fez 2 transplantes de rins, mas não deram certo. Espera agora um terceiro. Tem sido uma luta fazer hemodiálise. Preciso sair de casa 3 vezes na semana para poder fazer meu tratamento. E durante essa pandemia está sendo muito difícil, né? O medo de pegar o Covid, de ter alguma complicação maior. A pandemia impactou diretamente o ritmo de realização de transplantes no país. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, foram realizados quase 28 mil transplantes. No ano passado, foram menos de 18 mil, queda de 36%. 45 mil pessoas estão na lista de espera por um órgão. Em 2019, antes da pandemia, eram 35 mil. Os profissionais que trabalham com doação de órgãos dizem que são vários os possíveis motivos que levaram ao aumento da fila de espera. Entre eles, a suspensão de cirurgias não emergenciais em algumas cidades e a impossibilidade de usar órgãos de pessoas que morreram com suspeita de Covid. O Ministério da Saúde diz que é absolutamente contraindicada a doação de órgãos e tecidos de pessoas que tiveram morte cerebral em decorrência da Covid-19. Se o parente tiver o diagnóstico da Covid positivo, ele não vai poder ser doador. Algumas se manifestaram favoráveis à doação e nós tivemos que agradecer e lamentar não poder concretizar esse desejo. No entanto, há sinais de melhora. Em Pernambuco, neste momento, a quantidade de parentes de pessoas com morte encefálica que se negam a fazer a doação dos órgãos está em 40%. No ano passado, ficou em torno de 46%. Os profissionais encarregados do contato acreditam que o contato presencial com a família faz toda a diferença. Ano passado, as comunicações eram feitas por ligação de vídeo ou por ligação telefônica. Com o passar da pandemia, nós conseguimos estabelecer protocolos seguros para que esses encontros sejam feitos de forma presencial. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualizados em março deste ano, as maiores listas de espera são para rim, fígado e coração. Quem precisa de um desses novos corações é seu Duarte, de 49 anos. Ele aguarda desde dezembro. O remédio que eu estava tomando não respondia mais ao tratamento do coração. Então, para mim, seria indicado um transplante. O apelo que a gente faz é que, em nome das pessoas que estão na fila de espera, e essas pessoas só vão sair a partir deste sim que vai ser dado por estas famílias. O teste do pezinho é muito conhecido nas maternidades brasileiras, mas existe um teste do pezinho ampliado que é capaz de detectar um número maior de doenças nos recém-nascidos e que não é muito oferecido. Esse teste ampliado poderia melhorar sensivelmente a qualidade de vida de muitas crianças. E esse é o tema de um documentário que também conta uma história de amor e de resistência. A história da Larissa Carvalho do TEL. A Larissa é jornalista e faz reportagens também aqui para o Jornal Hoje.
O documentário é uma produção do jornalismo da Globo para o Globoplay. E se o teste do pezinho feito pelo SUS revelasse que o Theo tem uma doença genética? Então, ele não mamaria no peito. Não teria comido papinhas fartas em proteína, como carne, feijão, ovo. E quase 6 anos depois, seria um menino que anda, corre e fala. Mas o diagnóstico correto demorou quase 2 anos para chegar, depois de muita insistência da Larissa, que não se conformava com a hipótese de que, em algum momento da gestação ou do nascimento, faltou oxigênio para o filho. Theo tem uma doença metabólica rara, sem cura, que, se descoberta naquela gota de sangue extraída aos 5 dias num posto de saúde, traria uma vida sem sequelas. Eu tinha 2 opções, sabe? Ou viver o luto e sobreviver a ele e cuidar da minha casa, ou viver o luto, sobreviver, porque desistir não era uma opção desde sempre, cuidar da minha casa e do entorno. Eu escolhi cuidar do entorno também. A jornada para saber o que o Theo tinha, como lidar com a doença e a luta para ampliar o exame oferecido pelo SUS foram transformadas em um documentário. Uma Gota de Esperança mostra a história de uma mãe que não desistiu do filho e ainda fez a opção de tentar transformar o futuro de crianças que ainda vão nascer. A narrativa é composta primeiramente pela Larissa, mas a gente tem médicos do exterior dos Estados Unidos, médicos e pesquisadores de São Paulo. Nós temos instituições de pesquisa, entrevistados de Brasília, onde o teste do pezinho já é ampliado. É uma história real que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, mas aconteceu com a Larissa e com o Theo. E a energia, a força, sabe assim, a transformação que ela promoveu para conseguir saber o que é que se passava com o filho dela, todo esse enredo, eu acho que isso que cativa quem assiste esse filme. No documentário, todo produzido e gravado em 4K pela equipe da Globo em Minas Gerais, Larissa também se encontrou com outras famílias que receberam diagnósticos raros. E se vê diante do futuro que o Theo poderia ter tido se, quando ele nasceu, ela soubesse o que sabe agora. Uma das mães que teve o filho salvo pelo teste do pezinho ampliado disse assim para mim: quem dera se eu voltasse no tempo e te alertasse, falasse com você. Eu quero fazer isso com todas as mães. Eu me sentia na obrigação de contar essa história para mais gente. E com o documentário eu encontrei essa oportunidade. Depois de um dia muito cansativo, aquela disposição para entrar num brinquedo com ele, para ele não passar vontade, vendo os meninos fazendo o que ele não consegue. Eu acho que isso é coisa que só eu faria mesmo, é só a mãe. Só as mães, né, têm essa força. Distrito Federal já oferece o teste do pezinho ampliado na rede pública. Em outros estados, como São Paulo e Paraíba, algumas cidades também estão fazendo iniciativas a respeito, mas é um longo caminho que ainda precisa ser seguido. E você pode assistir o documentário Uma Gota de Esperança com a jornalista da Globo Minas e mãe do Theo, a Larissa Carvalho, no Globoplay. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever nossas reportagens daqui a pouquinho, dá uma chegadinha, portanto, no Globoplay. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Um excelente começo de semana. Se cuide e fique em paz.